Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa segunda aula da série a respeito do uso da hialuronidase nas complicações com preenchedores de ácido hialurônico, tá? A gente já sabe que ela é o antídoto para o ácido hialurônico, que a gente deve utilizar em torno de 10 unidades, alguns autores falam até 15 unidades, para cada 0,1 ml de ácido hialurônico, tá? Isso nas complicações não vasculares. Depois a gente vai falar das complicações vasculares, que aí muda, não importa a quantidade de ácido hialurônico, a gente trata por área, tá? E a gente vai falar nessa aula a respeito da vascularização da face, porque o nosso principal receio, na verdade, né, o grande medo de quem está injetando é a gente ter algum evento vascular. Todos os outros eventos, eles podem ser resolvidos com o tempo. O evento vascular, ele tem uma urgência, né? Ele deve ser resolvido imediatamente ou nas primeiras horas para que a gente previna consequências graves como necrose, perda de tecido ou até cegueira, tá? Então, essa aula a gente vai falar a respeito da vascularização da face e a gente vai pincelar alguma coisa de hialuronidase, mas o foco aqui é falar de qual área mais arriscada, qual área menos arriscada, qual a melhor forma de abordar cada área para a gente prevenir as complicações, porque o foco é sempre prevenção e não tratamento, tá? Então vamos lá. Quais são as áreas de maior risco na face? Uma coisa muito importante que a gente bate sempre nisso, não existe área segura no rosto. Não, aqui pode injetar bem tranquilo, no plano que tu quiser, do jeito que tu quiser, porque aqui não vai ter problema. Não existe isso, tá? A gente tem zonas de maior risco e zonas de menor risco, mas todas as áreas do rosto são de risco, certo? As áreas de maior risco, né? Então não existe área 100% segura na face. As áreas de maior risco são sempre as áreas de circulação terminal, onde o vaso termina ali e vai chegar nos capilares. Então são áreas onde o vaso geralmente é menos calibroso, né? Onde o vaso vai fazer menos anastomoses. Então a gente tem que ter um cuidado nessa área, que no caso da nossa face é na zona central da face, porque são áreas de circulação terminal e porque são áreas de anastomose entre carótida interna e carótida externa, certo? Pela possibilidade de agravamento das consequências de um possível evento vascular, justamente por fazer essa comunicação. A gente não vai estar mais falando só de pele ou músculo, a gente vai estar falando de sistema nervoso central, de olho, né? Então a gente tem um risco maior nas áreas de circulação, de comunicação entre carótida interna e externa, tá? O nariz é o sítio mais frequente de eventos, em torno de 30% dos eventos acontecem no nariz. Ele tem essa frequência aumentada, primeiro pela quantidade de preenchedores que hoje a gente está fazendo, muita rinoplastia não cirúrgica, enfim, mas também porque o nariz muitas vezes leva a culpa de preenchimentos feitos no lábio ou no sulco, tá? Então, às vezes o preenchedor é feito no sulco ou no lábio e por migração ele acaba parando nos vasos menores, né? Que são os vasos nasais. Então, injeta aqui na angular, por exemplo, e vai fazer uma necrose de asa nasal. Existe essa possibilidade, tá? Então, a zona de mais comum de eventos é o nariz e a zona de maior risco é a glabela. Ela é a zona de maior risco porque os vasos estão muito perto da pele, a gente já teve aula sobre isso, né? Teve uma aula que eu dediquei basicamente só a isso, a avaliação de calibre de vaso e tamanho de agulha, comparação e profundidade. Então, nessa região a gente tem os vasos mais superficiais, a gente tem vasos que são ramos diretos da artéria oftálmica, então a gente tem um risco maior de complicação e por isso é a zona de maior risco, tá? Depois vem o sulco nasolabial, onde a gente vai ter aqui a angular, né, ou cruzando o sulco, ou lateral ou medial ao sulco, e a gente vai ter os lábios, tá? Eu fico me perguntando algumas vezes se essas realmente são as zonas de maior risco exclusivo, e óbvio que são, tá? Mas se também não são de tão maior risco, porque é onde a gente mais preenche, né? É difícil a gente fazer, hoje a gente tem outras teorias e a gente está focando mais em preenchimento lateral de face, mas na maioria das vezes essas complicações acontecem mais em colegas mais iniciantes, né? E
E são as zonas que tem mais impacto do preenchedor, né? O paciente vem para preencher o sulco e aí a pessoa preenche o sulco porque ela não está acostumada a avaliar muito lateral de face e acaba que também precisa preencher o sulco, né? Preenche muito lábio, então vamos aumentar o lábio. Então é uma zona de risco, mas é uma zona de muito foco de embelezamento, né? Lábio, sulco e nariz. E glabela quando incomoda bastante. Então, são zonas que a gente preenche muito, né? E, consequentemente, a gente acaba oferecendo um risco maior também pela quantidade de procedimentos realizados nessas áreas, né? Quais são os tipos, então, de preenchimento que estão associados às complicações? Simplesmente todos os preenchedores. Nenhum preenchimento é seguro. O ácido hialurônico é o mais comum de todos, mas será que ele é o mais comum porque ele é o que mais complica? Não, ele é o mais comum porque é o mais utilizado, né? Primeiro é o que a gente pode utilizar em todas as zonas da face, os outros não. E segundo, porque é o mais comumente utilizado por todo mundo, pelo fato de ter antídoto, acaba virando o preferido também de alguns colegas que preferem focar mais no ácido hialurônico por ter menor risco de se tiver um evento vascular não conseguir resolver, né? E porque em massa é o mais utilizado por todo mundo, tá? Então o ácido hialurônico ele está em primeiro lugar em número, mas mais é pela quantidade de utilização mesmo, pelo volume de utilização, do que dizer que ele tem mais risco do que os outros, isso não, tá? A hidroxiapatita de cálcio, PMMA, colágeno, gordura autóloga, tá? Ácido L-polilático, os corticoides e até mesmo com PRP. A gente tem descritas complicações vasculares associadas aos preenchedores, tá? Então, quais são as causas de oclusão vascular? A gente tem 3 causas. A gente pode fazer a oclusão vascular por injetar o preenchedor diretamente dentro do vaso. A gente pode fazer consequente embolização, né, de pedaços, de quantidades menores desse preenchimento. A gente pode fazer um preenchedor numa quantidade grande em cima do vaso, na lateral do vaso, e fazer uma compressão. Então pode ser oclusão vascular, compressão vascular, ou a gente pode fazer também uma oclusão vascular por espasmo vascular, por vasoconstrição. Então essas são as 3 causas. Obviamente que a mais temida e a mais difícil de reversão é a oclusão vascular. O espasmo vascular, então, ele acontece não só no vaso que foi agredido, né, por inflamação da parede do vaso, o vaso contrai, ele também vai acontecer nas anastomoses, porque é uma forma de defesa do corpo evitar que esses êmbolos continuem se espalhando para as anastomoses, mas isso consequentemente acaba aumentando a área de isquemia, tá? Então é importante nesses casos, como o espasmo vascular faz uma contração, é importante nesses casos que a gente lembre da compressa morna, porque fazendo compressa morna a gente vai fazer vasodilatação. E é por isso que eu já falei na outra aula que a gente tem N complicações muito mais agravadas pela ignorância de algumas pessoas que não estudam essa parte e acabam orientando o gelo quando o paciente diz que está com dor. E às vezes o paciente está com dor por oclusão vascular. E aí o paciente vai fazer um aumento daquela área de isquemia porque a pessoa conseguiu piorar a circulação que já não estava funcionando adequadamente, tá? As possíveis consequências, né, dessa lesão vascular, seja por oclusão, seja por compressão ou por espasmo, necrose da pele e dos tecidos adjacentes, né, além do local, porque vão deixar de receber o sangue oxigenado, a maurose, né, a cegueira, AVC, se essa medicação, se esse preenchedor conseguir chegar em algum vaso do cérebro, e morte por AVC, que a gente viu um caso 2019, se não me engano, 2020 no início, né, que foi inclusive comentado no mundo inteiro, assim, uma paciente que fez um preenchimento nasal. Eu só lembro que não era médico, assim, eu não lembro quem era exatamente a pessoa, não era uma pessoa que não tinha formação e fez 2 seringas, né, de preenchimento de ácido hialurônico numa paciente oriental. Então, essa questão da quantidade, a gente vai falar a respeito disso também, tá? Quanto maior o volume de medicação injetada, maior o risco vascular e maior o risco de lesões mais graves quando acontecer, né, o evento vascular. Então, é importante a gente trabalhar principalmente em áreas terminais, sempre com pequenos volumes,
né, pequenas quantidades, e se tiver que fazer correções seriadas, ao invés de tentar corrigir tudo de uma vez só, principalmente naquele nariz oriental que tem o dorso mais selado, ali é bastante complicado e arriscado a gente injetar uma quantidade grande, tá? Então, a comunicação entre o sistema carotídeo, né, externo e interno, ela acontece por algumas artérias que a gente costuma preencher muito perto delas, né, na face. Então, a transversa da face, né, a artéria transversa da face, que é um ramo da carótida externa, via artéria zigomático-facial, que é uma artéria derivada da carótida interna, né? E vai estar fazendo anastomose mais ou menos aqui, ela vai se exteriorizar mais ou menos na área de CK2, né? E ela vai, enquanto que a transversa da face vai passar por elas e elas vão fazer anastomose e vão se comunicar aqui na região do zigomo, que é uma das áreas que a gente mais preenche até hoje, né? Então, importante estar sempre, se tiver com agulha, uma agulha um pouco mais calibrosa, sempre em cima do osso, tocando o osso, aspira. A gente sabe que em torno de 33% são falsos negativos, né? Essa questão da aspiração, mas eu ainda prefiro aspirar, acho melhor do que não aspirar. E sempre de preferência com cânula, né? Se puder, para ser mais seguro. Uma cânula 22 para cima, tá? Para cima não, porque nem tem como. Eu já tentei fazer preenchimento de face com uma agulha, com uma cânula 18, para aquela coisa de testar, né? Para ver como é que fica. É inviável. É extremamente calibrosa, lesiona muito tecido, muito ruim, tá? Então tem que ser 22 mesmo. O ramo frontal, então, da artéria temporal superficial, né? Que vai fazer comunicação aqui com as ramificações da supraorbital e da troclear também. E a artéria temporal profunda, que vai fazer comunicação com a artéria zigomático-temporal, tá? Então essas são os principais encontros, né, nessa região lateral da face, entre o sistema carotídeo interno e externo. E a mais conhecida de todas, que a gente já sabe, que é a artéria dorsal nasal, que vai fazer uma anastomose com a angular aqui na região lateral do nariz. Então aqui só para demonstrar, né, a dorsal nasal, ramo aqui da oftálmica. Aqui a gente tem a angular, né, que é a continuação da facial. E aqui a gente vai fazer a anastomose do sistema carotídeo interno com o sistema interno. Interno com externo, perdão. Então vamos falar das áreas um pouquinho, tá? Então o que a gente tem de cuidado, o que a gente pode ter de cuidado, quais são os planos mais seguros em cada área para a gente evitar complicações vasculares. Na região da mandíbula, que é hoje muito, assim, foi um boom de 2 anos para cá, preenchimento de contorno, antes a gente fazia muito menos do que a gente faz hoje. Então, essa região da mandíbula, a gente sabe que se a gente tiver no ramo da mandíbula, a gente vai ter ali toda a questão da parótida, temporal superficial. É óbvio que se a gente estiver no plano correto, a gente não vai estar fazendo nada errado, mas eu estou supondo a possibilidade de errar o plano, né? Então a gente tem que falar das artérias. Então, temporal superficial, né? Toda a parótida aqui, e a zona parotídeo massetérica, que é uma zona de aderência. E na região da incisura mandibular, a gente vai ter a exteriorização da facial ramo da carótida interna, vem aqui pela incisura, a gente consegue palpar a incisura, onde tem um buraquinho aqui no ângulo da mandíbula, e ela vai fazer essa marcação no osso e vai se exteriorizar para a região da frente da face em direção ao sulco nasolabial, tá? Nessa região aqui, se vocês colocarem a mão, vocês conseguem sentir a pulsação da facial, tá? E quando vocês tiverem que delimitar essa área, vocês peçam para o paciente morder forte. Tem muito isso nos vídeos de prática das aulas, tá? Morde forte, palpa a borda anterior aqui do masseter. Logo do lado da borda vai ter a veia facial e logo depois, mais medial, a artéria facial, tá? Então isso também é uma área que a gente pode demarcar, botar um X ali, não preencher aqui. Ela coincide justamente, isso não é à toa, né? Porque a artéria é protegida pelo jaw, então essa gordurinha vai acolchoar essa artéria e geralmente é uma zona onde a gente não preenche, né? Justamente para não pesar o preenchedor, a gente preenche para trás da região da artéria e para frente da região da artéria, então pós-jaw e pré-jaw, né? A gente preenche aqui nessa área de trás e na área da frente, tá?
O plano mais seguro aqui vai ser o subcutâneo, porque essa artéria vai estar profunda, raspando o osso nessa região. Então a gente pode fazer sim um preenchimento no ângulo da mandíbula, por exemplo, palpando o osso, fazer um preenchimento aqui com agulha supraperiosteal, tá? Não tem nenhum problema, teoricamente é uma técnica de baixo risco. Eu ainda prefiro agulhas mais calibrosas, tá? Independente de ser mais ou menos seguro, eu ainda prefiro agulhas mais calibrosas. E no máximo eu faço o ângulo com agulha supraperiosteal. O restante eu faço sempre com cânula no subcutâneo, tá? Eu vejo às vezes alguns colegas fazendo mais de um ponto, fazendo ponto seriado sobre a mandíbula. Eu acho muito arriscado. Quando a gente sai um pouquinho ali em direção a masseter, a gente já está em área de risco, tá? Dá para fazer? Dá, mas a gente está correndo um risco desnecessário. Então, o plano seguro da mandíbula é o plano subcutâneo. Quando a gente faz essa região toda aqui do corpo da mandíbula, sempre no subcutâneo com cânula, sempre quando fizer o ramo da mandíbula, subcutâneo com cânula, tá? E quando fizer exatamente um ponto no ângulo, dá para fazer justa ósseo com agulha. E se a gente for fazer aquela marcação, né, do V, se pode ser em triângulo, né, em losango aqui, pode ser uma técnica mais em oval para preencher essa área, para marcar mais, sempre no subcutâneo também, tá? Com cânula.